Estou na igreja do Senhor, começo a sentir a presença de Deus. Esqueço de tudo nesta vida e fico a pensar lá no céu, no último culto eu participarei. Em breve, muito breve, isto acontecerá. Uma última bênção pedirei. O céu se abrirá, Jesus virá. Levante as suas mãos. A orquestra tocará sua última canção. O pastor também fará sua última pregação. O poeta declamará sua última poesia. Então Jesus virá. Que grande dia! Pela fé já posso ver a glória celestial. Eu choro de alegria e canto de prazer. Me sinto como sendo imortal. No céu eternamente vou viver tudo aquilo que meus olhos jamais viram nesta terra. Foi o que Deus preparou para mim quando eu partir. No céu eu viverei livres de guerras, e a voz de meu Jesus eu hei de ouvir. A orquestra tocará sua última canção. O pastor também fará sua última pregação. O poeta declamará tua última poesia. Então Jesus virá. Que grande dia! Boa noite, irmãos. Em nome de Jesus Cristo, que Deus nos ajude em mais uma noite de preparação para esse grande dia, né? Preparação para este tão esperado arrebatamento da igreja. Vamos abrir a Bíblia no livro de Jó, capítulo 14, e 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Estamos desejosos por este momento. Estou vendo ali o pastor Lair, né? Mas sua esposa, a irmã Sirlene,
Deus vos abençoe. Sejam bem-vindos, sintam-se bem entre nós. É um prazer ter vocês nos visitando. Pastor Laír e a irmã Sirlene, né? Tem mais alguém que acompanha vocês? Não, só vocês dois, né? Deus vos abençoe, sintam-se à vontade entre nós. Que Deus abençoe também aqueles que, porventura, estiverem conosco pela internet, né? Há sempre alguém nos acompanhando pela internet. Jó, capítulo 14 e 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Logo após essa leitura da Bíblia, vamos cantar mais uma vez, Ah, se tu soubesse. Verso 1, Jó, capítulo 14. O homem nascido da mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Sai como a flor e se seca. Foge também como a sombra e não permanece. E sobre este tal abres os teus olhos, e a mim me fazes entrar em juízo contigo. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses, e tu lhe pusestes limite, e não passará além deles. Desvia-te dele, para que tenha repouso, até que, como o jornaleiro, tenha contentamento no seu dia, porque a esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta. Mas morto o homem é consumido, sim, rendendo o homem o espírito, então onde está? Como as águas se retiram do mar, e o rio se esgota e fica seco, assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus, não acordará, nem se erguerá de seu sono. Tomara que me escondesses na sepultura, e me ocultasses até que a tua ira se desviasse, e me pusesses um limite e te lembrasses de mim. Morrendo o homem, porventura, tornará a viver? Todos os dias de meu combate esperaria, até que viesse a minha mudança. Chamar-me-ias, e eu te responderia. Afeiçoar-te-á obra de tuas mãos. Mas agora contas os meus passos. Não estás tu vigilante sobre o meu pecado? A minha transgressão está selada num saco, e amontoas as minhas iniquidades. E, na verdade, caindo a montanha, desfaz-se, e a rocha se remove de seu lugar. As águas gastam as pedras, as cheias afogam o pó da terra, e tu fazes perecer a esperança do homem. Tu, para sempre, prevaleces contra ele, e ele passa. Tu, mudando o seu rosto, o despedes. Os seus filhos estão em honra, sem que ele o saiba, ou ficam minguados, sem que ele o perceba. Mas a sua carne nele tem dores, e a sua alma nele lamenta. Tessalonicenses, capítulo 4. Diz assim, versos 13 em diante. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem,
porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém. Vamos cantar ainda de pé, como uma adoração ao Senhor, sentindo o quanto Ele de fato nos ama, nos valoriza. É necessário considerar isso. Se tu soubesse como Deus te ama, se tu soubesse como Ele te reclama, acenderia em seu peito uma chama de esperança, e encontraria em seu caminho muita paz, amor e confiança. La la la, la la la, la la la, la la. A vida no além, a vida no além é um verdadeiro e santo amor, cantando hosanas ao divino pastor, que a ovelha conduz ao aprisco, com amor tira do abismo a imensidão escura. Ele com amor a procura. La la la, la la la, la la la. Ah, se tu soubesse, se tu soubesse como é grande o teu amor, se tu soubesse, não sofrerias tanto amargor. Ainda é tempo de voltar, Jesus está te esperando. Ainda é tempo de voltar, Ele está a te esperar. Aleluias. Lá, 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 lá. A vida no além. Lá, lá, lá. A vida no além é um verdadeiro e santo amor, cantando hosanas ao divino pastor, e a ovelha conduz ao aprisco, com amor tira do abismo na imensidão escura. Ele com amor a procura. La la la, la la la, la la la, la la. Ah, se tu soubesse como é grande o teu amor, se tu soubesse como é grande o seu amor, se tu soubesse
sofrerias tanto amargor, ainda é tempo de voltar. Jesus está a te esperar, ainda é tempo de voltar. Ele está a te esperar. Nós estamos já há alguns cultos caminhando dentro desta linha, substituir, ou espíritos substitutivos. Não tem nada que substitui esta experiência com o verdadeiro amor de Deus. Absolutamente nada. Quando um homem vive e tem uma verdadeira experiência com o amor de Deus, sem dúvida alguma, nada substitui, nada consegue preencher este lugar do amor divino dentro do coração de uma pessoa. E eu acredito que deveria ser o que nós, dia após dia, deveríamos priorizar entre os nossos cultos, priorizar dentro das nossas reuniões, uma experiência com Deus, porque nada pode substituir, tomar lugar de uma verdadeira e real experiência com Deus. Eu fiquei pensando nisso agora há pouco. A verdadeira vida cristã, ela deveria ser prioridade na vida de um cristão. Ou seja, ela não deveria ficar em segundo plano, em terceiro plano, mas a verdadeira vida cristã deveria ser prioridade, ou seja, assumir definitivamente o primeiro lugar. Por quê? Porque quando você deixa a vida cristã em segundo lugar, isso é certo, não falhe, automaticamente as derrotas espirituais, elas vão vindo, automaticamente os fracassos vão surgindo. E o mensageiro de Deus disse: o homem é um fracasso. Para começar, ele é um fracasso. Por isso aparece a necessidade dele estar nas mãos de Deus. Porque se ele não estiver nas mãos de Deus, ele vai de fracasso em fracasso. Ele vai de derrota em derrota, frustração em frustração, traumas em traumas, e assim por diante. Por quê? Porque ele não prioriza, porque ela não prioriza a vida cristã. A vida cristã deveria estar em primeiro lugar. Ou seja, deveríamos viver literalmente aquilo que o mensageiro disse: preserve o espiritual. Amém. Ou seja, dê prioridade para as coisas espirituais. Mas o problema é que muitas vezes nós invertemos as coisas. Ao invés de nós priorizarmos o espiritual, nós priorizamos o natural. Nós priorizamos o material. Ao invés de nós procurarmos enxergar qual, na verdade, é o maior propósito de Deus em nossas vidas, nós nos encantamos com os propósitos, porque a Bíblia diz que há muitos propósitos no coração do homem. Mas nós deveríamos considerar isso em oração. Existe um propósito maior para a vida de um cristão. Amém. Há muitos propósitos, verdade, porém há um propósito maior. E esse propósito maior
é que deveria ser prioridade. Este propósito maior é que deveríamos fazer todo o esforço, que deveríamos fazer todo o nosso empenho, que deveríamos investir toda a nossa força, todo o nosso ânimo, toda a nossa vida por Ele. Mas agora, como investir toda a sua força, todo o seu empenho por aquele grande propósito, sendo que às vezes aquela pessoa nem sabe qual é o maior propósito de Deus na vida dela? Ah, Deus tem um propósito na minha vida para um casamento. Provavelmente tenha mesmo, porque Ele disse: não é bom que o homem fique só. Deus tem um propósito na minha vida para me prosperar financeiramente. Provavelmente tenha mesmo. Há muito disso na Bíblia. Quantos prosperaram dentro da Bíblia e quantas promessas de prosperidade existem? Deus tem um propósito que eu vá bem, que eu tenha bem-estar, que eu tenha um lar feliz, que eu tenha saúde. Verdade, Ele tem todos estes propósitos para os seus filhos. Porém, em meio a todos estes propósitos, há um propósito maior estabelecido por Deus. E nós devemos descobrir, nós deveríamos perceber pela nossa eleição, pela presciência, pelo amor de Deus em nossas vidas, qual é o maior propósito de Deus em nossas vidas. E o mensageiro de Deus, ele vem e diz assim: o maior propósito de Deus durante a nossa jornada terrena, ou seja, há muitos propósitos, mas ele disse: o maior propósito de Deus ao longo de nossa jornada terrena aqui, o maior propósito de Deus para as nossas vidas ao longo da nossa jornada terrena é a preparação para ir para outra vida. E no entanto é aquilo que menos é considerado, no entanto é aquilo que menos é falado, porque uma coisa é fato: a qualquer momento nós seremos chamados, se não chamados de uma maneira, seremos chamados de outra maneira, ou seja, se não pelo rapto, será pela vida. A vida, o fôlego de vida pode ser tirado a qualquer momento, de uma maneira ou de outra. Deus nos chamará, ou pela vida, o rapto, ou pela morte, dormir, voltar ao pó da terra. E aí o mensageiro de Deus diz assim: você vem e começa a viver aqui nessa terra, mas já se preparando para sair dessa terra. Este é o maior propósito de Deus na vida de um cristão. Este é o maior objetivo de Deus com um eleito, com um filho predestinado: prepará-lo para sair dessa dimensão. Porque não sabemos o dia e a hora. Você pode ser chamado agora pela carruagem chamada morte, mas também podemos ser chamados daqui a pouquinho pelo arrebatamento, o rapto da igreja. E aí aparece a necessidade de estar em constante comunhão com Deus, ou seja, não tem absolutamente nada que vai substituir esta comunhão com Deus, substituir este contato com Deus, porque tenho que estar em constante contato com Deus, porque seja pela morte ou seja pela vida, quando o meu Senhor chamar, eu preciso estar preparado. Por quê? Porque eu preciso de chegar na vida do além. E aí, como eu vou chegar nessa vida do além? Ah, não, mas eu sou tão novo, eu não quero pensar nessas coisas agora. Não quer pensar? O nosso Deus, disse o nosso profeta, Ele tem um lindo jardim. E ele disse: às vezes ele colhe flores velhas, mas às vezes ele desce e visita o seu jardim e também colhe lindos botões para enfeitar o seu altar. Eu não vou pensar nisso agora, eu sou apenas um botão que está desbrochando. Eu não vou pensar nisso agora, eu sou apenas um adolescente, eu sou apenas um jovem. Eu não vou pensar nisso agora, eu estou começando a minha vida agora. Nada de pensar sobre partir para outra vida, nada. E se o bom jardineiro resolver visitar o jardim e se encantar com este lindo botão? E se ele resolver tirar este botão para enfeitar o seu altar na eternidade? Aí o mensageiro disse:
nós já devemos começar a viver preocupados em partir dessa vida. E aí sim nós deveríamos vir na igreja com o maior propósito. Há muitos propósitos da sua vinda aqui. Talvez uns vêm para a cura divina, talvez outros vêm para ser liberto de alguma coisa, talvez outros vêm apenas para agradecer, talvez outros vêm à igreja apenas por uma tradição religiosa, mas há um propósito maior da nossa vinda aqui nesse santuário nessa noite. E o propósito maior é este: Deus, prepara essa frágil vida, prepara este vaso, prepara este crente, prepara essa flor velha, prepara este botão, para o momento que o Senhor vier colher, eu posso dizer: eis-me aqui, Senhor, eu quero ir enfrentar a eternidade. Estar sempre preparados. Muitas vezes nós vivemos desatentos, desapercebidos, quando na verdade, aí sim a Bíblia disse: vigiai e orai, mas vigiar é estar atento 24 horas, porque não sabeis a hora que o Senhor vem, não sabeis se vem para raptar, para tomar subitamente, para arrebatar, ou também não sabeis se ele vem apenas para colher uma flor ou colher um botão. Aí é aquela necessidade de estar bem com Deus, é aquela necessidade de fazer como aquela mulher da parábola da dracma perdida, é a necessidade de passar a mão na vassoura e começar a limpar a casa. Deus, eu vou limpar a casa. Deus, eu vou tirar o tapete do meu coração. Para quê? Para passar o aspirador de pó, para tirar os fungos, para tirar as bactérias espirituais que impregnam a minha vida. Eu vou liberar amor, eu vou liberar perdão, eu vou liberar santidade, eu vou dar uma faxina espiritual em minha vida. Porque eu não sei quando é que o meu Senhor pode chamar. Eu não sei quando os sinos de Sião podem tocar para mim. E a Bíblia diz que devemos vigiar e orar, porque não sabemos qual é o momento quando o Senhor vem. E aí você tem aquela natureza humana que é relutante, e ninguém vai mudar essa natureza humana, aquela aversão que o cristão, que o homem natural tem pela morte. Isso é independente de quem quer que seja. Mensageiro disse assim: não importa quão bem preparado nós estamos. Ele disse: há uma visita que ela é inconveniente, há uma visita que ela é indesejável, há uma visita que ela não é esperada. E ele disse assim: esta é a visita da morte. Ele disse: não importa quão bem preparados nós estamos, nós jamais queremos receber a visita da morte. E é por isso que nessa noite nós estamos aqui assim: Jesus, ora vem, Senhor. É por isso que nós estamos assim: Senhor, nos prepara. Para quê? Para não precisarmos de descer à sepultura. Se Paulo, há 2000 anos atrás, em 1 Tessalonicenses 4,17, disse assim: e nós, ele se incluiu, e nós, os que tivermos vivos, Paulo acreditava que este rapto se daria justo na sua era, primeira era da igreja. Ele disse assim: nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Ele já acreditava que o rapto se daria lá atrás, e se incluiu no meio daqueles que não viveria a dor da morte. Se Paulo, há 2000 anos atrás, já cria que não viveria a dor da morte, e nós, igreja, nós muito mais devemos estar assim: Senhor, eu creio que a hora está avançada e que nós não vamos descer mais à sepultura. Senhor, a minha fé é essa: o Senhor virá em meu dia, em meu tempo, em minha geração. Prepara-me para encontrar com o Senhor, prepara-me para sair dessa terra. Mas todavia a flor chamada Paulo foi colhida do jardim. E nós esperamos que não haja mais muitas colheitas, mas todavia é necessário estar preparados, porque se o Senhor vier para colher, nós devemos estar em prontidão.
Se o Senhor vier para colher, nós devemos estar com o coração tão bom, tão bem preparado, a ponto de que o mensageiro disse: a morte não é bem-vinda em lugar nenhum, mas se todavia ele vem para colher, você deve dizer assim: Senhor, eis-me aqui, Jesus. Se tu quiseres me levar, eis-me aqui, colocando a minha casa, colocando a minha vida em ordem. É necessário ter essa convicção, ter essa segurança. Por quê? Porque o profeta de Deus disse assim, ó: Deus tem um propósito em vida para cada membro dessa noiva. Deus tem um propósito em vida para cada crente. Ele vem e diz assim: sabe o que significa a morte nessa jornada terrena? O final do propósito de Deus nessa dimensão com aquela pessoa. Por isso, irmãos, a morte pode cruzar o seu caminho do jeito que ela quiser. Mas tem uma coisa: se você é uma vida em quem Deus tem propósito ainda, Ele não pode ceifar a sua vida. Pode cruzar a morte no seu caminho, pode descer armado com armas de fogo, pode colocar veneno em sua comida, pode estourar vulcão perto de você, pode tombar carreta, caminhão, carro, incêndio, terremoto. Aconteça o que acontecer perto de ti. Se Deus não encerrou nessa terra o propósito de vida contigo, jamais você vai partir antes do tempo. Você tem que estar convicto, você tem que estar debaixo dessa obediência divina de Deus. Por quê? Porque aí você anda seguro. Ainda que eu trilhe o caminho, o vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Porque você tem essa revelação: eu sou uma vida em quem Deus tem propósitos. Não interessa quantos riscos, não interessa quantos inimigos, não interessa o quanto me desejam bem ou mal. Se sou uma vida em quem Deus tem propósito, Satanás não poderá tocar na minha vida antes da hora. Oh, aleluia! Glória, glória a Deus. Há uma proteção angelical, há uma guarda celestial, há uma bênção sobrenatural acompanhando esse eleito de Deus. Ninguém poderá tocar. Não, o diabo não pode roubar a vida do eleito de Deus prematuramente. Mas às vezes alguns morrem tão jovens, como Garnet Peake. 18 anos de idade o menino morreu. Ele morreu prematuramente? Não. Por que ele morreu? O mensageiro disse: o Senhor terminou o propósito com ele aqui na terra. E ele disse: às vezes Deus treina homens durante 30 anos para usar apenas 6 meses da sua vida. Como Deus treinou João Batista 30 anos para usar apenas 6 meses dele pregando às margens do Rio Jordão. Como o próprio Jesus foi treinado 30 anos para ser usado 3 anos e meio nos seus dias de carne aqui na terra. Como Moisés foi treinado 80 anos para Deus apenas usar 40 anos dele pelo deserto. Mas primeiro foi treinado 80 anos de provas. Isto significa vida rendida nas mãos de Deus. Isso significa fazer parte do plano divino, fazer parte do programa estabelecido por Deus. Por isso que o cristão tem que manter essa conexão com Deus. Escute para você ver essa leitura. Essa tarde nós temos aqui algo que não é bem-vindo em lugar algum, em tempo algum. Não importa quão preparados estejamos para isso. É sempre uma visita indesejável. Ninguém deseja a morte. Todos quanto estão em perfeito e em são estado de consciência, este não deseja a morte. Ele diz aqui, ó: não importa quão preparados estejamos para isso, é sempre uma visita indesejável, e é certo que ela vem a cada lar. Isso é cruel. Ou seja, a morte é cruel. Ela deixa dores, ela traz lágrimas,
Ela traz alguns desconfortos, e ele vem e diz assim, ó: tenho certeza que se eu tivesse sido a morte, creio que eu não teria desejado vir em um lar como o lar deste jovem cristão de 18 anos, porque ele era apenas um botão começando a desbrochar, era apenas um jovem com um tremendo futuro pela frente. E ele veio e disse: se eu fosse a morte, eu não visitaria um botão como este, um jovem como este, com um futuro brilhante como este. Mas todavia Deus tem os seus propósitos, que está cheio, que está deitado diante de nós, como nós o conhecemos aqui como o nosso irmão Garnet. E nós estamos aqui hoje reunidos para prestar as últimas homenagens a este jovem. Preste atenção nisso. Distinto cristão. São as últimas coisas que nós podemos fazer para ele sobre a terra. Preste atenção nisso. Embora ele não possa ouvir, mas estamos pensando naqueles que ainda têm isto adiante deles. Isso deve ser encarado algum dia. Nós temos que enfrentar isso algum dia. Temos que enfrentar a nossa travessia desta vida para outra dimensão algum dia. Jovem ou velho, mais cedo ou mais tarde, isso virá a cada um de nós. Não importa o que eu dissesse sobre Garnet, como eu o conhecia, isso não mudaria a nossa opinião. Sua vida, aqui está, sua vida e o seu testemunho fala mais alto entre nós do que qualquer coisa que eu pudesse falar. É isso que Deus está caçando. É atrás desse tipo de gente que Deus está. É a esse nível, é a este ponto que Deus quer levar o crente individualmente falando. É a essa situação que Deus quer levar aquele jovem, aquela jovem, aquele casal. É a essa condição que Deus quer nos levar. Qual condição? A condição de que não importa o quanto as palavras falem acerca dele, bem ou mal, todavia a vida vivida por ele vai falar mais alto do que qualquer palavra. É isso que Deus quer ouvir, é isso que Deus quer de nós, um testemunho de vida que fala muito mais além do que discursos, um testemunho de vida que vai muito mais além do que qualquer ponto doutrinário, um testemunho de vida que surpreende, que salga, que brilha, porque Jesus disse: vós sois o sal da terra, e Jesus espera que as nossas vidas, não as nossas palavras, seja tão salgada, seja um testemunho tão brilhante, que quem olhar vai dizer assim: ó, quando eu me tornar um crente, eu quero ser crente igual ela. Quando eu me tornar um crente, eu quero ser crente igual ele. Aquele ali sim é um cristão. Aquele ali compra e paga. Aquele ali compra e paga. Aquele ali não mente. Aquele ali não entra em intrigas, em fuxicos. Aquele ali é um cristão. Aquele ali tem um testemunho de vida. E aí, quando ele está deitado em um caixão, nem precisa de pregação diante do caixão dele. A vida dele prega para todos. Todos que chegarem ali dizem assim: ó, esse aqui era cristão mesmo. Esse aqui tinha vida com Deus mesmo. Este aqui eu tenho certeza que agora ele está diante de Deus. Esse aqui agora eu tenho certeza absoluta que quando ele fechou os olhos aqui, os anjos vieram buscá-lo para levá-lo à sexta dimensão, ao paraíso. É o tipo de vida que Deus está querendo, irmão. Sabe de uma coisa? Vamos ser sinceros, vamos ser verdadeiros. O resto é resto. O resto é estopa para a grande tribulação. O resto vai virar cinza no período da grande tribulação. Deus quer vida que brilha. Deus quer vida que salga. Deus quer vida que influencia. É isso que deveria nos desesperar. Meu Deus, venha temperar a minha vida. Eu sou um crente muito sem tempero. Deus, falta azeite nesse crente. Deus, falta sal nesse crente. Venha temperar a minha vida. Me ajuda a ter gosto. Me ajuda a provocar sede. Me ajuda a atrair alguém. É a vida que Deus quer nos dar. É a vida que significa muito para Deus, mas
significa muito para nós? Porque às vezes o que significa muito para Deus não significa muito para nós. O que significa muito para uns não significa nada para outros. O que é verdade para uns é mentira para outros. O que é céu para uns é inferno para outros. É verdade. Meu Deus, misericórdia. Oh, Jesus, nos ajuda nessa noite, Senhor. Deixa essa mensagem, deixa essa palavra significar algo grande, sobrenatural para nós. Nos ajuda, Senhor. Somos tão carentes. Nos ajuda, somos tão necessitados de Ti. E sabemos que todos nós, um dia destes, havemos de dar conta diante de Ti. Sabemos que todos nós, indistintamente, uns pelo rapto, outros pela sepultura, hão de comparecer diante de Deus. Oh, eu acredito, eu estava falando com a minha esposa ontem, Deus está nos levando a uma situação de desespero. Eu creio que Deus enfiou a sua mão dentro deste meio chamado mensagem, e eu creio que Deus está puxando esses eleitos. Deus está chamando esses eleitos a uma preparação, a um comprometimento sincero. É Deus que está gritando, é Deus que está clamando, é Deus que quer nos levar a uma dimensão mais elevada. É Deus que está clamando, é Deus que está chamando. Porque o que passar disso, irmãos, se não produzir vida, se não produzir essência, se não produzir cheiro suave, é perda de tempo, é ilusão, é ser enganado, é enganar a si mesmo. Deus, não nos deixe enganar a nós mesmos. Deus, não nos deixe cauterizar a nossa mente com igreja e com religião. Oh Deus, agora eu posso dizer, dá-me uma vida como aquele jovem Garnet, dá-me uma vida como aquele menino de 18 anos, que exemplo de vida cristã. Mas como assim, que exemplo de vida cristã? É porque não tem como não amar o crente. O crente que prioriza a vida cristã, ele é amado. Ele é amado. O diabo odeia, mas quando as pessoas olham para ele, ele é fácil se relacionar com ele. Não tem uma pessoa tão honesta como o crente que tem o Espírito Santo. Não tem um cidadão tão honesto como um crente que tem o Espírito Santo. Não tem um homem, não tem uma mulher, não tem um jovem tão flexível, tão maleável, tão fácil para ser conduzido como aquele que tem a natureza divina dentro dele. Ele é amado. Há um cheiro nele que chama amor. Há um cheiro nele que chama perdão. Há um cheiro nele que chama céu. Há um cheiro nele que chama santidade. Há um cheiro que chama paz. Ele é diferente. Meu Deus, nos ajuda, Senhor. Eu preciso ser esse crente. Nós precisamos ser este crente. Oh Jesus, olha para você ver. Não importa o que eu dissesse sobre Garnet, como eu conhecia, isso não mudaria a nossa opinião. Sua vida, seu testemunho fala mais alto entre nós do que qualquer coisa que eu pudesse dizer. Meu conhecimento pessoal com ele foi através de sua mãe. Olha aqui para você ver. Uma noite, quando o culto terminou na minha igreja, ela veio a mim, ela tinha um filho que estava morrendo com poliomielite. E eu penso que eles tinham desistido de dar esperanças de que ele iria viver mais tempo. Bem, temos tido muitas dessas chamadas. Elas são simplesmente uma rotina normal. Porém, quando eu fui ver este jovem companheiro, ele estava com um pulmão artificial. Por isso que eu disse, ó, que cristão, ó, que menino,
Oh, que jovem! Olha que eleito! Quando eu fui ver este menino, ele tinha um pulmão artificial. E estava murmurando? Não. Estava desistindo de Deus? Não. Estava questionando as promessas de Deus? Não. Quando o mensageiro chegou ali, o menino com um balão de oxigênio e um pulmão artificial, ele disse assim, com muita dificuldade: olá, irmão Brana. E ele disse: estou feliz com Jesus. Garnet, feliz com Jesus, no balão de oxigênio, amém. Feliz com Jesus, com o pulmão artificial, amém. Feliz com Jesus, passando por provas, amém. Meu querido Garnet, você tem apenas 16 anos agora, mas tem uma coisa: do dia que eu encontrei com Jesus, a minha vida jamais foi a mesma. Eu tive uma experiência com Ele. Oh, glória! Aleluias. E ele disse assim: quando eu ouvi pela primeira vez, eu amei. Assim é o crente. Eu amo até hoje. Enquanto eu olho para ele agora aqui dentro desse caixão, sempre o amarei. Ele era um jovem amável companheiro. Ele me pareceu como que tivesse algo na vida dele que significava mais do que ser apenas um jovem comum. Este é que é o problema. Quando eu conheci Garnet, eu o amei. Por quê? Porque ele parecia ter algo na vida dele mais do que ser um jovem comum. É isso, jovens. É isso, igreja. Nós precisamos de algo na nossa vida que nos identifique como mais do que uma pessoa comum. Você não é uma mulher comum. Você tem que ser especial. Tem que ter algo na sua vida especial. É isso, Garnets do século 21. Tem que ter algo especial aí nessa vida, para te fazer um adolescente, moças, rapazes. Não um adolescente comum. Adolescente comum namora errado, veste errado. Adolescente comum é rebelde. Adolescente comum é indomável. Mas quando eu olhei em Garnet, ele parecia ser algo mais do que um adolescente comum. Por quê? Porque ele era um adolescente batizado com o Espírito Santo. Ele era um adolescente que teve uma verdadeira experiência com Deus. Oh, irmãos, sabe de uma coisa? Nós temos que apresentar Cristo ao mundo. Pastor, mas eu não sei pregar. Seja um Garnet. Faça com que as pessoas olhem para você e vejam algo mais do que um homem comum. Eu sou um mecânico. Deixe eles olharem para você e perceber que você é um mecânico que carrega algo além do comum em sua vida. Eu sou pedreiro. Seja um pedreiro que carrega algo em sua vida além do comum, além do natural. Que você é? Sou mecânico. Mas eles olham e dizem assim: ele não é só isso não, tem alguma coisa diferente nele. Ele fala diferente. Quando eu vou conversar com ele, ele não fala mal de ninguém. Eu vou conversar com ele, ele carrega uma atmosfera tão boa. Eu vou conversar com ela, ela carrega uma atmosfera tão boa. Ele carrega alguma coisa diferente dentro dele. É essa igreja que Jesus está caçando. Não é a igreja que só tem teologia, que só tem letras. O mundo está cansado de teologias e de letras. O mundo está cansado de discurso. Deus está esperando de nós algo além de discurso, algo além de letras. Deus quer vida vivida, aplicada na igreja. E Ele está passando aqui agora. Ele está passando aqui agora. Ele está passando aí agora. Ele quer algo mais. Apresenta a Ele algo mais nessa noite. Oh, glória a Deus. Ele era um jovem amável companheiro. Jesus, ajuda-me a ser um amável companheiro. Jesus, ajuda-me a ser um amável pastor. Ajuda-me a ser um amável marido. Ajuda-me a ser um amável pregador. Ajuda-me a ser um amável pai de família. Ajuda-me a ser um amável pedreiro, um amável mecânico.
Estou tão cansado, Senhor. Tão cansado, tão cansado, tão cansado, tão cansado. Eu queria ver algo diferente agora, Senhor. Eu queria ver algo agora fluindo de dentro para fora. Eu queria ver alguém hoje na terra andando, Senhor, andando e exalando o Teu divino Espírito Santo. Eu queria ver alguém, Senhor, agora se preparando para sair da terra. Eu queria ver uma igreja, Senhor, que tem algo além do que cânticos novos ou velhos. Eu queria ver algo agora, Senhor, além de um pregador que tem mensagens bonitas ou feias, eloquentes ou não. Eu queria ver algo diferente, Senhor, que pudesse brilhar nas vidas, que pudesse os fazer sair diferente para o mundo e revelando Cristo para o mundo. Eu queria ver uma igreja, Senhor, que fosse diferente da igreja do mundo, Senhor. Eu queria ver uma igreja onde os jovens se respeitam um ao outro. Eu queria ver uma igreja onde os membros respeitam um ao outro. Eu queria estar em um mundo chamado mensagem, onde não haveria adultério, onde não haveria pedofilia, onde não haveria homossexualismo. Eu queria estar em um mundo agora, mesmo aqui. Eu queria estar em um mundo agora, mesmo aqui. Mesmo agora. Queria estar em um mundo onde as diferenças não significassem nada. Onde as diferenças não impedissem ninguém de se abraçar. Não impedisse ninguém de comer junto. Não impedisse ninguém de adorar junto. Eu queria entrar agora em uma atmosfera, Senhor, onde a política não penetrasse. Eu queria estar agora em uma atmosfera, Senhor, onde intrigas não penetrassem. Eu queria, Senhor, mas dói dizer, nós não estamos lá, Senhor. Dói dizer, nós não estamos lá, Senhor. Oh, Garnet morreu dia 18 de novembro de 1963. Oh, Garnet, mas depois de 51 anos do seu funeral, você continua pregando, jovem. Você continua chamando os outros para viver uma vida como você viveu. Que coisa, Jesus. Ele me pareceu como que tivesse algo na vida que significava mais do que ser apenas um jovem comum, um crente comum, uma igreja comum. Ele tinha um entendimento mais claro das coisas. Ei, que coisa. Eu orei para que ele não morresse. Finalmente eles o tiraram do hospital e tiraram o pulmão artificial. Ele foi trazido para casa e o colocaram em algum tipo de cama de balanço. Olha o nosso irmão, onde eles o mantinham respirando, e eu vim ver Garnet, e que cristão amável aquela vida tinha desenvolvido em seu interior. É isso, irmãos, que cristão amável, aquela vida sofrida, que cristão amável, aquele pulmão artificial, que cristão amável, aquele balão de oxigênio havia desenvolvido em seu interior. Sofrimentos devem desenvolver algumas coisas amáveis em nosso interior. Nós não queremos sofrer, mas às vezes é necessário para desenvolver alguma coisa amável aí neste interior. Como eu disse, Deus nos dá a oportunidade para ver como nós vamos agir, querendo desenvolver alguma coisa no interior. Pena que alguns às vezes não percebem que a oportunidade de criticar é uma oportunidade que Deus te dá para desenvolver algo amável dentro do seu coração. Não percebemos. Oh, Jesus. Que cristão amável aquela vida tinha desenvolvido em seu interior. Um jovem que qualquer pai sentiria orgulho de ter. Olha aí, filho.
Um jovem que qualquer pai sentiria orgulho de ter. Afinal de contas, essa é nossa jornada aqui na terra. E para isso que estamos aqui. É para isso que estamos aqui. É para nos preparar para partir para outra vida. Isso aqui não é culto de malabarismo, não é culto de sensacionalismo, isso aqui não é culto de dons nessa noite, isso aqui não é culto de absolutamente nada. Esse culto aqui é para nos preparar para sairmos dessa terra. E choca com Deus, e choca com a Bíblia, e choca com a mensagem quem pensar que isso aqui não nos prepara para sair dessa terra. Isso aqui é Deus nos preparando para despedirmos dessa terra. Isso aqui é Deus começando a transformação de dentro para fora. Certamente, sem nenhuma sombra de dúvida, Garnet tinha feito esta preparação. Que privilégio! Jovem homem, distinto, cheio do Espírito e a vida de Cristo que refletia através dele. Agora olha que experiência. No outono passado eu estava aqui visitando alguns amigos um dia. A última vez que eu vi Garnet nessa vida foi quando entramos inesperadamente em seu pequeno e amável lar. Há muito lar que não podemos entrar e chegar inesperavelmente. Mas aqui no lar de Garnet, o irmão Branham entrou e chegou inesperadamente. E ele vem e diz assim, e ele estava ali com o seu pessoal. E o que nós encontramos? Isso seria um verdadeiro exemplo para qualquer ministro cristão ver. Ele estava sentado, recostado, fora da cama de balanço, tinha os seus braços amarrados, envolvidos em uma pequena tipóia. Sempre éramos tão bem-vindos. E quando entramos na casa de Garnet, ali ele estava, e diante dele estava uma Bíblia, mesmo ele todo amarrado. Tem gente que está desamarrado, não tem problema de vista, não está com os braços amarrados, não está com as pernas amarradas, e nunca há uma Bíblia diante deles. Mas ali estava Garnet, mesmo que todo amarrado, ele dizia, eu quero a Bíblia diante de mim. Ele dizia, eu quero Deus diante de mim. Ele dizia, a qualquer momento eu posso partir, eu tenho que estar diante dele agora, porque eu quero partir junto com ele. Oh, meu Deus do céu, deixa o Espírito Santo te tocar nessa noite, irmãos. Deixa o Espírito Santo transformar o seu coração nessa noite. Oh, por favor, não vá embora nessa noite sem antes orar aqui e dizer assim, Deus, eu estou cansado de entrar em igreja, sair em igreja e ser a mesma coisa a vida toda. Deus, eu estou cansado de entrar caloteiro e sair caloteiro, de entrar adúltero e sair adúltero. Eu estou cansado de viver essa vida que eu agora vivo, Deus. Eu estou cansado de ser este pai, esta mãe temperamental. Eu estou cansado de ser essa mulher rixosa. Eu estou cansado de ser esse crente que não ora, que não jejua, que não tem a natureza divina. Deus, quando eu sair dessas portas afora, Jesus, permita-me sair diferente, Senhor. Diferente do que eu entrei. Eu entrei fraco e quero sair forte. Eu entrei doente e quero sair curado. Eu entrei vazio e eu quero sair agora cheio do Espírito Santo, cheio da natureza divina. Isso chama oportunidade. Quem te garante que tu terás outra? Isso chama oportunidade. Agarre a oportunidade que Deus está te dando nessa noite. Olha o que o mensageiro disse. Sempre éramos tão bem-vindos ali. Ele disse assim: havia uma pequena senhora cuidando dele, estava sentada ali com seus braços ao redor dele, porque senão ele caía. Mas diante dele estava uma Bíblia, e ele permanecia na hora da morte estudando a Bíblia. Glória a Deus. Jesus, dá-nos crentes, Jesus. E eu olhei para ele, e o meu coração simplesmente se comoveu. E eu lhe fiz uma pergunta. Eu disse: Garnet, talvez, e se isso nunca tivesse acontecido contigo, Garnet,
eu disse: digamos, meu irmão, que eu fosse chamado aqui esta noite mesmo, e que houvesse um jovem rapaz chamado Garnet Peik, esse é o profeta falando com ele, e que ele tivesse morrido aqui na autopista em seu carro, e o rapaz chamado Garnet Peik estivesse bêbado, e a sua alma tivesse ido encontrar-se com Deus, ou você simplesmente preferiria manter-se no estado em que você se encontra agora, tão sofrido, tão doloroso, ou você gostaria de ser aquele rapaz que morreria em uma autopista? Gente, um profeta conhece o futuro das coisas. Um profeta, até brincando e profetizando, ele fala a verdade. Garnet, você seria aquele rapaz, moço, que eu estou vendo agora, que morreria na autopista embebedado e perderia a sua salvação, se agora você não estivesse aí assentado nessa cadeira de roda. Deus sabe o que faz. 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 E olha para você ver. Digamos que este fosse você, o que você preferiria? Manter-se assim, ou ser aquele rapaz do carro envenenado que morreu na autopista? Ele olhou para mim e disse: simplesmente, irmão Branham, deixe isso estar desta maneira. Eu prefiro estar aqui com o meu pulmão artificial e com este tubo de oxigênio, e assentado aqui nessa cama, cadeira de balanço, com alguém cuidando de mim, me segurando para não cair, mas ter o Jesus que agora eu tenho em meu coração, do que ter vida, ter saúde, ter dinheiro e não ter o Jesus ressurreto habitando em meu coração. E ele disse assim: contando que eu conheça Jesus da maneira que eu conheço agora, tudo vai bem. Dinheiro, contando que eu conheça Jesus da maneira que eu conheço agora, tudo vai bem. Faltou saúde, ela não quis vir, contando que eu conheça Jesus da maneira que eu conheço agora, tudo vai bem. Tudo vai bem, tudo vai bem, tudo vai bem, Jairo. Eu moro sozinho, que solidão, que ardor, que ferida, que dor. Às vezes me sinto só, mas contando que eu conheça Jesus como eu conheço agora, tudo vai bem. Onde está a netinha, irmã? Onde está o esposo, irmã? Onde estão os filhos? Estão no mundo, mas tudo vai bem. Jesus tem um programa para a nossa vida na terra, para a nossa jornada, contando que eu conheça, como eu conheço nessa noite, vai tudo bem, está tudo nas mãos de Deus. Contando que eu conheça Jesus da maneira que eu conheço agora, ele disse: isto é mais do que a vida, mesmo que eu tenha que estar aqui nessa condição por toda a vida, mesmo que eu tenha que coçar os cacos, as feridas com caco de telha, mesmo que doa, mesmo que fira, contando que eu conheça-o como eu estou conhecendo agora, tudo vai bem, tudo vai bem, está melhor assim, tudo vai bem. Ninguém me entende, Jesus me entende. Eu acho que ninguém me ama, Jesus me ama. Eu acho que ninguém é meu amigo, Jesus é o meu amigo. Oh Jesus, penetra, Senhor, penetra nessa noite, Senhor, penetra nessa noite, Senhor. Oh Deus, eu não tenho dúvida alguma que isso aqui é selos, que isso aqui é trovão, que isso aqui é perfeição, que isso aqui é preparação para o arrebatamento da igreja.
faltando vida. Está faltando vida. E ele disse assim: isso é mais do que a vida, conhecer Jesus como eu conheço. Mesmo que eu tenha que estar aqui nessa condição por toda a vida, mesmo que eu tenha que estar sobre flagelos de alguém por toda a vida, mesmo que eu tenha que estar amarrado aqui por toda a vida, mesmo que eu tenha que estar enclausurado em alguma circunstância por toda a vida, isso aqui é que é vida. Isso aqui é que é vida, conhecer Jesus como eu conheço. Isso é mais do que a vida, mesmo que eu tenha que estar nessa condição por toda a vida. Ele disse: quero te mostrar, irmão Brana, um menino de 18 anos, morrendo. Quero te mostrar, irmão Brana, eu estou muito melhor agora, amarrado, mas estou melhor agora. Ferido, mas estou melhor agora. Morrendo, mas estou melhor morrendo com Jesus do que vivendo sem Jesus. Ele podia mover os seus braços e assim por diante, com grande expectativa, pois ele estava esperando a hora, quando ele estaria bem e então ele poderia caminhar. Eu sou um velho, tenho visto muitos em meus dias, não creio já ter encontrado um jovem como aquele, o mais espirituoso e distinto que já conheci. Sublimes esperanças para ele. Jovem que revelou o caráter, sublimes esperanças para ele. A dama que revela caráter, sublimes esperanças para ela. A igreja, o pregador, a mãe, o pai que revela caráter, sublimes esperanças para eles. Este é o evangelho que nós cremos, que transforma, que muda e que nada pode substituí-lo. Isso está estabelecido e ninguém pode lançar mão de outro fundamento. Está estabelecido, é parâmetro, isso é rocha de esquina, é pedra angular, é rocha inabalável. Ninguém vai lançar outro fundamento acima desse, diferente desse. Este está estabelecido por Deus e ninguém pode substituir. Ninguém. Se Esaú tivesse discernimento, ele jamais substituiria a primogenitura por um prato de lentilhas. Jacó disse: pela primogenitura está valendo tudo. Pela primogenitura, pela herança, pelas sublimes esperanças, está valendo tudo. Eu quero é a primogenitura. Está valendo ferir a mim mesmo. Está valendo cortar em minha carne, está valendo arrepender, está valendo confessar, está valendo consagrar-se pela primogenitura, está valendo todo esforço. Esaú não viu isso, mas você está vendo. É por isso que você está aqui de manhã, está aqui de noite, é por isso que você insiste. Vem às vezes com os joelhos vacilantes, vem às vezes cansado, vem às vezes doente, mas você se levanta e diz: por esse arrebatamento está valendo tudo, por essa primogenitura está valendo tudo, está valendo tudo agora. Todo o esforço, toda a dedicação, dar a vida, se pôr no altar como sacrifício. Há coisas que são insubstituíveis. Esaú falhou substituindo a primogenitura por um prato de lentilhas. Pense você, Josué e Caleb dizendo: Raabe, põe um cordão vermelho na janela. E ela olhasse e dissesse assim: eu gosto mais da cor azul, eu vou substituir o vermelho pelo azul. O exército inteiro de Israel recebeu uma ordem: a casa que você vê o lençol vermelho na janela, você não destrua. Não disse o lençol azul,
Isso era um acontecimento insubstituível. Não podia substituir o vermelho pelo azul, porque senão era morte. Não se pode substituir a verdadeira vida vivida por qualquer coisa, senão é morte espiritual. Pensa que loucura, Israel substituir o sangue do cordeiro. O diálogo com Deus foi este: a casa que eu ver o sangue do cordeiro sobre os umbrais das portas, eu passarei direto. Você acha que alguém consegue enganar Deus? Ninguém engana Deus. Que tal se eles matassem um cachorro e passassem sangue de cachorro? O anjo não ia ter discernimento que era sangue de cachorro. Deus pediu sangue de cordeiro. É sangue insubstituível, é cordeiro insubstituível, é lençol vermelho insubstituível, é cabelo com 7 tranças para Sansão como sinal do dom nazireu insubstituível. E agora o profeta disse: a mensagem que segue após a revelação dos selos, após os selos, há uma mensagem para ser vivida. Não pare nos selos, há uma mensagem para ser vivida após os selos. E a mensagem que segue após os selos chama sinal. Sinal freia a língua, sinal dá vergonha na cara, sinal traz santidade. Sinal faz um homem ter caráter de homem, uma mulher ter caráter de mulher. Sinal de Raabe, lençol. Sinal de Sansão, cabelo. Sinal de Israel, sangue na porta. Sinal da noiva, da igreja de Jesus Cristo é Deus descendo da glória e vindo habitar dentro dela. Batismo com o Espírito Santo. Isso ninguém substitui, porque quando Ele vem habitar em nós, Ele traz a fé, que nós vamos falar a vida inteira. Se nós ficássemos aqui mais 10, 20 anos, vai acostumando, eu vou falar isso mais 10, 20 anos. Por quê? Porque Paulo disse: não vos canso de dizer as mesmas coisas. Eu preciso ver elas manifestadas para dar um pause e parar de falar. Eu preciso ver arrependimento para parar de pregar arrependimento. Eu preciso ver natureza do cordeiro para parar de pregar natureza do cordeiro. Quando Ele vem, Ele traz a fé, a virtude, a ciência, a temperança, a paciência, a piedade e o amor fraternal. Amém. Aleluia. Oh, irmãos, não vamos brincar de igreja. Se for para brincar de igreja, é melhor ir para a praia. Se for para brincar de igreja, é melhor ir beber cervejas. Se for para brincar de igreja, é melhor ir viver uma vida adúltera, vai gozar dos deleites mundanos. Porque a Bíblia nos diz que haverá mais juízo para nós, que conhecemos essa palavra e não vivemos essa palavra. Oh Jesus, vem transformar-me, vem mudar-me, Senhor. Como mudastes o pequeno Garnet de 18 anos, venha me mudar, Senhor. Para que, como Garnet viveu uma sublime esperança, o sol pregou e disse: Garnet, quando eu nasço, eu represento você na sua vida. Quando eu me ponho, eu represento você morrendo em uma cadeira de roda, Garnet. Mas quando eu nasço no outro dia, eu represento você ressuscitando, Garnet. Para quem foi fecundado pelo germe de vida, este é a garantia de ressurreição. O germe de vida para o crente é o Espírito Santo habitando dentro dele. Garnet, quando a flor murcha, isso fala que você morre. Quando ela seca e some, isso fala que os vermes comem o seu corpo. Mas Garnet, quando chega a primavera, aquela mesma florzinha ressurge, dizendo que haverá uma ressurreição. Para este somente a garantia de uma ressurreição, para este somente a garantia de um arrebatamento. Não há outra mensagem. É necessário trilhar este caminho para a ressurreição, é necessário trilhar este caminho para o arrebatamento, é necessário ser fecundado para trazer a vida.
seja fecundado. Deixa o Espírito Santo, igreja, noiva, esposa do Cordeiro, deixa ele, o marido, descer e fecundá-la. Para quê? Para você ter vida dentro de ti. Há muitos que não têm vida dentro de si mesmo, porque não são fecundados. Mas a palavra desce, como está aqui nessa noite, e fecunda. Eu acredito que alguém já se relacionou com ele nessa noite, e foi fecundado, e foi tocado pelo Espírito Santo, e alcançou algum prazer com ele nessa noite. Eu acredito que alguém já está sendo mudado, alguém já está revendo conceitos, alguém já está trilhando o caminho da mudança. Fica de pé e glorifica ao Senhor. Nada substitui o Espírito Santo. Por favor, clame a Ele agora, em nome de Jesus Cristo. Vai, em nome de Jesus Cristo, clame a Ele agora. Peça a Ele para fecundar a sua alma, para te batizar com o Espírito Santo. Irmã, você vai começar a semana amanhã seca desse jeito, sem lágrimas, sem arrependimento, sem uma experiência. Busque uma experiência com Deus. Comece bem a sua semana. Ore ao Senhor, peça a Deus nessa noite: Senhor, eu quero sair diferente da igreja. Chega de tradição, chega de vida de religião. Senhor, eu quero sair diferente da igreja. Eu quero sair diferente. Eu quero sair diferente. Me enche, me renova, muda a minha vida. Isso, vai orando, vai orando, vai orando, rompa a barreira, vai orando, peça a Jesus, jovem: Senhor, me batiza com o teu Espírito Santo. Vai orando. Não tem alguém para vir ao altar, se ajoelhar aqui no altar agora, com lágrimas, com arrependimento, dizendo: Deus, eu quero mais de ti. O altar está te esperando, uma reunião de arrependimento, de aquebrantamento, de mudança de vida. Você mesmo ore, você mesmo clame. Deixa Jesus ir te renovando, deixa Jesus ir te mudando, deixa Jesus ir quebrantando. Eu quero ver vida. Eu quero vida, eu quero vida, Senhor, eu quero vida, Senhor. E eu não sei como você consegue ficar dentro da igreja sem dizer: Deus, me perdoa. Deus, eu preciso de pôr a minha cara no chão. Deus, eu preciso de me humilhar. Deus, eu preciso de ser transformado, Senhor. Não sei como que você não tem coragem de pegar a sua vida nessa noite e dizer: Senhor, essa velha vida eu vou jogar fora e vou começar outra a partir de hoje, como um novo convertido.
Vamos limpar o santuário. O sangue está aspergido sobre o altar nessa noite. Vamos buscar uma limpeza, igreja. O Senhor quer nos levar a uma limpeza, a uma obra da santificação. Não te engane, só os cabelos, só a boa conduta não santifica uma igreja. Deus quer santificar as vossas almas. Deus quer santificar os nossos corações. Vamos buscar essa limpeza. Jesus, aperta esse furunco agora, faz esse carmegão sair para fora, espreme essa infecção agora, vomita agora. Toda a igreja, os músicos, os instrumentistas, todos, os diáconos, todos clamando agora, todos orando. Aonde você estiver, no berçário, no banheiro, orando agora, clamando por uma limpeza, clamando por um derramamento do Espírito Santo, clamando agora, ó Deus, reaviva, Senhor, reaviva, Senhor, reaviva. Aleluias, aleluias. O Senhor passa entre vós. Ele passa no meio do arraial agora. Ele passa agora colhendo as tuas lágrimas. Ele passa tomando o seu desespero agora. Deus quer fazer grandes coisas, mas vamos dar base para Ele fazer. Vamos dar base para Ele fazer. Casais, vamos limpar os lares. Casais, vamos limpar os leitos. Peça para Deus, Senhor, a partir de hoje, que só haja lugar em minha vida para amar, para perdoar, para viver uma vida rendida ao Senhor. Meu Deus, me ajuda a falar só o que o Senhor falaria, fazer somente aquilo que o Senhor faria. Rompa com esse medo. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Deus tem mais. Graças a Deus, Deus tem mais. O meu coração sonda os Quem não estiver orando, cante. Quem estiver orando, siga orando. Derrame suas lágrimas no altar. O momento é seu. É momento de clamar, é momento de chorar, é momento de renovação. Faz-me um vaso novo no sangue puro, santo. Seja curado o enfermo agora, em nome de Jesus Cristo. Toda ferida seja agora sarada, os pecados sejam perdoados agora, em nome de Jesus Cristo, mediante o sangue do Calvário. O meu coração sonda os meus rins, minhas emoções, cura as feridas, todas de uma vez. Faz-me um vaso novo no sangue
invoco agora. Eu te invoco agora, Jesus. Eu invoco a tua presença agora sobre essa igreja, sobre cada membro deste corpo. O teu lindo olhar, e quando isso acontecer, santo eu serei, o Senhor em mim, eu no Senhor. Meus olhos me viram, ainda informes, no teu livro escrevia teu nome, secastes meu andar e os meus pensamentos no caminho eterno. Eu vou. Cante como uma oração, cante com vida, cante com vida, atraia vida, puxa vida agora, absorva vida. Santo, no sangue puro, santo, eu vou ser melhor. Eu vou ser melhor. Acompanhar. Eu quero ser melhor. Eu preciso ser melhor. Quero ver de perto o teu lindo olhar, e quando isso acontecer, Eu vou conseguir. Você vai conseguir. santo eu Nós serei. vamos conseguir ser melhores. O Você vai Senhor conseguir, minha em irmã. mim, eu no Senhor. Teus olhos me viram, ainda informes, no teu livro escrevia teu meu nome, secastes meu andar e os meus pensamentos no caminho eterno. Eu vou no sangue puro, santo, no sangue puro, santo, eu vou ser melhor, vou te acompanhar, quero ver de perto o seu lindo olhar, e quando isso acontecer, Tente ver o olhar dele agora, olhar de amor, santo de paz, de misericórdia para você. O Senhor em mim, eu no Senhor. O Senhor em mim, eu no Senhor. Sem instrumentos agora, eu vou ser melhor, sem instrumentos. Eu vou ser melhor. Isso, adore ao Senhor, sem instrumentos. Vou te acompanhar, quero ver de Isso é uma oração. perto o seu lindo olhar, e quando isso acontecer, santo eu serei, o Senhor em mim, eu no Senhor. Teus olhos me viram, ainda informe, no teu livro escrevia
Ele escreveu toda a sua história. Conheço os teus caminhos, sua vida, e os tudo meus está patente aos olhos de Deus. No caminho eterno eu vou no sangue puro, santo, no sangue puro, santo, eu vou ser melhor, vou te acompanhar, Eu vou ser melhor. quero ver de perto o seu lindo olhar, e quando isso acontecer, santo eu serei, o Senhor em mim, eu no Senhor, o Senhor em mim, eu no Senhor. Aleluia. Glorifica o Senhor porque Ele merece. Receba a honra, a glória, o louvor, a adoração, Senhor. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Receba a nossa adoração, Senhor. Receba as nossas orações, Senhor. Receba os nossos aplausos, Senhor. Receba, Jesus. Receba, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus vos abençoe. Vão todos em paz, abençoe um ao outro, dê um abraço no seu irmão, um abraço na sua irmã. Pastor Laí, Deus abençoe o senhor, Deus abençoe a sua esposa. Um prazer ter vocês conosco. Sejam sempre bem-vindos, em nome de Jesus Cristo. Vão todos em paz. Deus abençoe também os nossos amigos que estão pela internet aqui em Passos, também em Sorésio, em Belo Horizonte. Um abraço especial. E mais 2 computadores ligados. Deus vos abençoe. Vespasiano, irmão Ailson, Deus te abençoe. Em Valência, Piauí, irmã Márcia, Deus te abençoe. Em Contagem, Deus vos abençoe. Deus abençoe em Encantado, Rio Grande do Sul. Deus abençoe em Cupira, Pernambuco, a irmã Neide. Deus abençoe a irmã Débora Lima, em Betim, em nome de Jesus Cristo. Um abraço a todos os nossos irmãos e amigos da internet, e até quarta-feira para mais um momento de fé, para mais um momento de adoração. Deus vos abençoe. Vá todos em paz.